Atividades concomitantes somam as contribuições? Como que é feito isso? Dúvida muito recorrente em todo o planejamento previdenciário aí para as pessoas que trabalham em mais de uma atividade, tá? E consequentemente contribuem mais de uma vez, né, por mais de uma empresa no mesmo mês. Então é muito comum entender como é feito esse cálculo de aposentadoria, tá? Tanto antes da reforma, quanto depois da reforma Previdência. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Augusto, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, e eu vou explicar para você em detalhes como é feita essa soma de contribuições aí antes e depois da reforma da Previdência, para você entender tudo direitinho, perfeito? Se não é inscrito aqui no nosso canal, já inscreva-se aqui, ative as notificações, que é clicando no sininho, para você sempre ver conteúdos importantes como esse. Bom, então vamos entender, a gente tem que fazer aqui uma distinção de dois períodos. Do período de 13 de novembro de 2019 para trás e do período de 13 de novembro de 2019 para frente. Então, para as novas aposentadorias que vão ser concedidas, né, que estão sendo concedidas após a reforma da Previdência, trazida aí pela Emenda Constitucional 103 de 2019, essa soma de contribuições já é feita, já está na legislação, já está lá no decreto 10.410 de 2020, especificamente no artigo 34. Vamos lá para a tela para você entender e a gente já volta para explicar as outras aposentadorias anteriores a essa data, que aí tem uma determinação específica que você precisa fazer. Vamos lá para a tela? Vem entender. Então, olha só, a reforma da Previdência, uma das coisas que ela trouxe de alteração aí é a possibilidade de incorporar, né, ou seja, de somar as contribuições no mesmo mês, consequentemente aumentando aí o valor da contribuição naquele mês e melhorando o valor do seu benefício no final. Está aqui no artigo 34, decreto 10.410, e fala o seguinte, olha só, artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma do salário de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32. Então, volta aqui para a gente. Então, veja que o artigo 34, no seu decreto 10.410 de 2020, que é recente agora, ele já trouxe a possibilidade de somar, né? Então, se você não sabe, atividade concomitante, como disse no comecinho, é aquela atividade que a pessoa exerce em mais de uma empresa no mesmo mês. Então, trabalha em duas situações. Quem faz muito isso? Muitos profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar em enfermagem, professores, né, consultores, ou a pessoa exerce um outro tipo de atividade e à noite dá aula como professor também. Ou seja, são diversos profissionais aí que contribuem duas vezes, né, em duas empresas no mesmo mês, ou às vezes até mais do que duas empresas naquele mesmo mês, e consequentemente aí as contribuições após a reforma vão ser somadas até o limite do teto aí do INSS, que hoje está em 7.087,22, e aí sim essa soma é feita, limitada ao teto, e ajuda lá no valor do seu benefício. Perfeito? E por que é importante a gente trazer esse lapso temporal aí, né, essa divisão de tempo? Porque antes da reforma da Previdência não era assim. Antes da reforma da Previdência, eles faziam dois cálculos. Um cálculo da atividade principal, levando em consideração a média aritmética simples do salário de contribuição que inicia em julho de 94 até a data do requerimento administrativo, e depois fazia um outro cálculo da atividade concomitante. E aí recebia uma proporcionalidade. Então, ou seja, antes da reforma da Previdência, todas as aposentadorias não eram somadas as contribuições automaticamente para o INSS. Então, se você não aposentou, né, e não houve essa soma de contribuição, porque o INSS não faz essa soma, você pode revisar a sua aposentadoria para fazer essa soma de contribuições. Olha, eu trabalhei em duas empresas, então nesse mês eu tinha que ter somado os valores de contribuição, o que não ocorria nas aposentadorias anteriores à reforma da Previdência. Mas o que me autoriza, doutor, fazer essa revisão aí de benefício? É uma decisão do STJ, tá? Que há muito tempo já vinha em discussão e foi julgada esse ano, agora de 2022, é o tema 1070, que eu vou trazer na tela para você entender como ficou definido isso. Vamos lá? Vem com a gente. Então, que a gente está na tela do STJ, né? Sempre importante, né, pessoal? Quando vocês forem buscar algum tipo de informação,
entrar em sites confiáveis, né? Então aqui a gente está direto no site do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é precedente qualificado, ou seja, já foi decidido em tema de recurso repetitivo. O que quer dizer isso? Que já está decidido, vai ser aplicado em todo o âmbito judiciário, e a tese firmada, que ficou firmada aqui no STJ, é o seguinte: após o advento da Lei 9876 de 99, que são para todas aquelas aposentadorias anteriores à reforma da Previdência, de 3 de novembro de 2019, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, né? Como dito, no caso de atividades concomitantes, como você trabalha em mais de uma empresa no mesmo mês, o salário de contribuição deverá ser composto das somas de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas no sistema, respeitado o teto previdenciário. Então, volta aqui para a gente. Então, entenda que agora o STJ possibilitou você fazer a soma das contribuições. Olha, o cálculo, entendeu que o cálculo que o INSS fazia para a concessão das aposentadorias, onde ele separava a atividade principal da atividade secundária ou atividade terciária, é totalmente equivocado. Ele não poderia fazer essa distinção entre atividades. Ao contrário, ele deveria somar essas contribuições e, consequentemente, né, limitá-las ao teto, se der valor superior ao teto ou se chegar no teto, e, consequentemente, com a soma, melhorar a média contributiva aí do segurado, o que é que ele não fazia. Então já está definido, pacificado no STJ, se você exerceu alguma atividade concomitante e aposentou antes do dia 13 de novembro de 2019, busque um profissional advogado aí do direito previdenciário para ele fazer esses cálculos para você certinho, para ter uma estimativa de aumento de valor da aposentadoria e verificar aí a viabilidade de ingressar com o processo judicial para revisar o seu benefício e aumentar significativamente o valor da sua aposentadoria. Perfeito? Vem com a gente que quinta-feira tem dica importante e valiosa como essa. Até lá! Tchau!